Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Rei. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Tu és bendito, Rei. Estamos aqui porque te amamos. Estamos aqui porque te queremos. Obrigado, Jesus. Graça e paz a todos. Uma boa tarde em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Tivemos o nosso culto às 9 horas da manhã. Tivemos o nosso culto agora às meio-dia. E agora vamos ter o nosso culto às 3 horas da tarde. Obrigado, Jesus. Todo horário chave e específico da parte do Senhor. Gostaria que vocês, por favor, abrissem a Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Que vocês acompanhassem comigo. É muito importante quando você acompanha. Obrigado, Jesus. Para que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o versículo 1 está assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Isto é, às 3 horas da tarde. Amém? Obrigado, Jesus. A hora da oração, às 3 horas da tarde. É um horário muito forte, muito importante, biblicamente falando também. É um dos horários também, dentro da palavra do Senhor, muito forte e muito importante para nós. Verso 2: aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que estavam entrando no templo. Verso 3: quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe desse um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. É muito importante sobre isso a gente entender e compreender de pessoas que caminham conosco, de pessoas que estão perto da gente. Essas pessoas que estavam todo, porque como esse homem ele era um coxo, ele era um aleijado, ou seja, ele era levado por alguém. Então tinha pessoas que ajudavam. Obrigado. Tinha pessoas que ajudavam esse coxo, esse homem a chegar até o templo. Mas ele não entrava, ficava na porta. Mas tinha pessoas que ajudavam aquele homem ali. Obrigado, Jesus. Foram pessoas que também foram importantes na vida dele. Foram pessoas que também, presta bem atenção nisso, foram pessoas que também foram importantes na vida desse homem. Por quê? Porque, querendo ou não, aquelas pessoas ajudavam ele com aquilo que ele tinha, né? A forma que eles podiam ajudar, eles ajudavam. Que era o quê? Não, vamos carregar esse homem até a entrada do templo, e ali vai pedir esmola. Mas de alguma forma está procurando ajudar a fazer alguma coisa. Obrigado, gente. Foram pessoas que passou para a vida dele, que também foi importante para ele. Verso 5: e o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda, né? Aquele homem olhou, e como ele já estava acostumado, amém, né? A estar pedindo ali, né? Como ele já estava acostumado a estar pedindo ali, obrigado, Jesus, facilita para mim, mantém da mesma forma. Obrigado, Jesus. Como ele já estava acostumado, amém, a estar ali na porta e pedindo ajuda, e as pessoas estavam ajudando, ele fez da mesma forma a respeito, né, quando ele viu Pedro, quando ele viu João. Ele pediu, né, e ele falou assim: olha para nós. E ele olhou na expectativa de receber deles alguma ajuda, como ele já estava acostumado a receber o mesmo tipo de ajuda, que era o quê? Que era esmola, que era um donativo. E muitas das vezes nós também na nossa vida acostumamos
a receber sempre da mesma forma e da mesma maneira. Mas vai ter pessoas que o Senhor vai aproximar, que essa pessoa vai ter um algo a mais para oferecer para a gente. Vai ter algo a mais. Eles ajudavam com aquilo que eles tinham. Ou seja, você está pedindo dinheiro, vamos te dar dinheiro. Você está pedindo essa ajuda, é dessa forma, donativo, vamos te dar um donativo. Mas vai ter pessoas, irmãos, que vão se aproximar, que vai ser uma virada de chave na nossa vida. Preste atenção nisso, que vai ser uma virada de chave na nossa vida. Obrigado, Senhor. Presta atenção no verso 6. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata e nem ouro, mas, presta atenção nisso, vírgula, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Irmãos, vão chegar pessoas na nossa vida que não vai ter ouro, que não vai ter prata. O que é ouro? Não tem aquelas condições financeiras para poder estar ajudando, para poder estar fortalecendo. Mas vai ser pessoas que vai carregar algo a mais da parte do Senhor. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha para Elias, olha para o profeta Eliseu. Era um homem que não tinha casa para morar, não tinha um lugar para ficar. Mas aquela mulher que honrou o homem de Deus, que honrou o profeta de Deus, ela falou assim: fazer um quartinho para esse profeta. Ou seja, ela deu o que ela tinha. Amém? Ela deu o que ela tinha. Ela falou assim: eu tenho dinheiro, eu tenho condições, eu vou construir um quartinho para esse profeta no andar de cima. E ela construiu, e ela fez, ela deu o que ela tinha. Então ele precisou passar, pelo menos vai ter um lugar para ficar, para passar a noite. Ela colocou objetos especificamente dentro, né? Ali daquele quarto, também relacionado à cama, a cadeira, tudo isso tem um significado também, relacionado à lamparina, ao candelabro, né, uma mesa, tudo tem o seu significado. Mas o foco agora não é isso. Mas presta atenção, ela deu o que ela tinha. E aquele homem ficou tão constrangido, né, ficou tão grato com aquilo que aquela mulher fez, que ele também falou assim: você deu o que você tinha, agora eu vou dar o que eu tenho. O que eu tenho? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho a palavra de bênção nos meus lábios, na minha boca. Mas eu sou um homem de Deus, eu sou um servo de Deus, então eu vou te dar o que eu tenho, o que Deus confiou sobre a minha vida, que é a autoridade, que é a unção, que é o poder, que é a palavra de bênção. Aquilo que eu tenho eu vou te dar. Então, quando ele percebeu, porque Eliseu perguntou para o seu servo Geazi, assim: você, mas essa mulher é rica, ela tem tudo, né? Não sente falta de nada. Mas ele falou assim: mas eu percebi que ela não tem filho. Ele falou: opa, agora é o momento que eu entro. Ele falou assim: no ano que vem, nessa data, ele falou assim: você vai estar gerando. Você vai estar carregando uma criança nos braços. Ou seja, aqui já deixa bem claro a respeito disso. Ou seja, ele não tinha condições como Pedro, presta atenção nisso, irmãos, como Pedro e João. Não tinha financeiramente falando. Ele falou: olha para nós. Não temos ouro e não temos prata, mas ele deixou bem claro aqui: mas o que tenho, isso eu te dou. É isso que acontece na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Porque muitas das vezes pode ser que não tenha condições financeiras, mas o que tem é a palavra de bênção. E tem pessoas aí fora que estão prosperando, sendo abençoado, porque está debaixo de unção, está debaixo de profecia. Está debaixo de unção, está debaixo de profecia. Ou seja, veio até o homem de Deus, ou veio até a mulher de Deus, recebeu da parte do Senhor, porque ele deu o que ele tinha. Ele liberou, ele deu o que ele tinha. E a pessoa foi abençoada. E está aí fora, tem um monte de gente que está dessa forma, dessa maneira. Mesmo que está desonrando o Senhor. Mas está dessa forma e está dessa maneira. Aleluia. Debaixo dessa bênção, debaixo dessa unção, debaixo desse favor. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Obrigado, Jesus. O verso 7. E segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Ou seja, pegou pela mão e ajudou a levantar. Isso é algo muito forte, irmãos, que nós temos que entender e compreender a respeito disso. O que eles fizeram? O que Pedro e João fez? Ele trouxe aquele homem para o mesmo nível deles, para o mesmo patamar. E a mesma coisa que todo homem, presta atenção nisso, eu vou abrir, Jesus, obrigado. Hebreus, se você puder abrir comigo em Hebreus capítulo 13, presta atenção nisso.
Em Hebreus capítulo 13, o versículo, Hebreus capítulo 13, o versículo 7 está assim, lembrai-vos dos vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus. Lembrar, os vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram, imitai-lhes a fé. Imitai-lhes a fé. É isso que todo homem e toda mulher de Deus, irmão, assim, o que eles fazem? Eles querem trazer, obrigado, pelo menos que tem compromisso com a palavra. Pelo menos aqueles que têm compromisso com a palavra. Eles querem trazer você para onde? Para o mesmo nível, para a mesma atmosfera, para o mesmo patamar. É para imitar a fé. Jesus está falando na palavra. É para imitar a fé dos vossos líderes espirituais. Lembra que ele ensinou para vocês. Ou seja, traga para o mesmo nível. É por isso que a palavra fala no versículo 17. Hebreus 13, o versículo 17 fala assim também: sendo obediente aos vossos líderes espirituais e submisso à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar conta de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porque desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós, ou seja, quando um líder serve murmurando, reclamando por tudo aquela desobediência do povo, não é proveitoso para ninguém, não é proveitoso nem para o líder e nem para as ovelhas. Por quê? Porque no estado que ele se encontra, ali naquele momento ele não consegue profetizar, não consegue ensinar, não consegue nada. Por quê? Não vai. Por isso que eu vou falar, seja obediente aos vossos líderes espirituais e submisso à autoridade que eles exercem. Ou seja, o que aconteceu com o profeta Eliseu? O que ele fez? A palavra fala que ele estava revelando para o rei de Israel tudo aquilo que estava acontecendo, né, lá no palácio do rei da Síria. E o rei da Síria falou assim: tem um traidor no nosso meio. Por quê? Porque como é que o rei de Israel fica sabendo tudo aquilo que eu planejo dentro do meu aposento? Eu estou no meu quarto. Como é que ele fica sabendo? Não tem como, a não ser que tem um traidor no nosso meio e vai lá e fala para ele. Um servo se levanta e fala assim: não tem um traidor no nosso meio, mas tem um profeta em terra israelita. E tudo aquilo que o Senhor planeja aqui, que o Senhor fala aqui, ele vai e revela ao rei de Israel. Ele falou assim: vamos mudar o foco. Eu não vou mais atacar, né, o rei de Israel. Agora eu vou atacar esse profeta. Por quê? Eu abatendo esse profeta, eu consigo chegar até o rei de Israel. Por quê? O rei de Israel não vai ter revelação. O rei de Israel não vai ter a mensagem, não vai saber o que eu estou programando. Então quando ele chega, né, com todo aquele exército ali, do lado de fora, e Geazi veio e falou assim: meu Senhor, nós vamos morrer, porque tem um exército aí fora. Aí quando ele entra, a palavra fala que o profeta Eliseu ora sobre ele. Ele fala assim: abre os olhos dele, permita ele ver o que está acima de nós. E quando ele ora e os olhos dele são abertos, ele vê a carruagem de fogo que estava acima do profeta Eliseu, que estava acima deles. Aí o profeta fala assim: é mais forte o que está com nós do que aquilo que está lá fora. É mais forte o que está com nós. Ou seja, naquele exato momento, quando ele orou, ele falou assim: Geazi, eu vou trazer você para o meu nível, eu vou trazer você para o meu patamar, eu vou trazer você para a mesma atmosfera que eu me encontro. É a mesma coisa. O que Pedro e João fez? Ele não tem ouro, nem prata, pode olhar para nós. Ou seja, tipo, olha a nossa roupa. Ou seja, olha para a gente aqui. Eu não sei de que forma, de que maneira ele quis dizer isso, porque a palavra não fala, mas ele falou assim: olha para nós. Quando ele fala assim, olha para nós, alguma coisa assim, ou seja, não tem um cara de rico, não tem dinheiro, não sei, a Bíblia não relata sobre isso, mas ele falou: olha para nós, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então todo homem, toda mulher de Deus que tem um compromisso com a palavra vai formar discípulos, vai cuidar das ovelhas, vai trazer para o mesmo nível de fé, para o mesmo nível de fé. Presta atenção nisso. Obrigado, Jesus. Só que muitas pessoas não entendem. Às vezes a pessoa não entende isso e a pessoa acha que a gente está forçando a barra. Não está forçando a barra. A Bíblia fala, é para você imitar a fé do seu líder espiritual. Não tem conversa, é isso que eu estou falando. Nós acabamos de ler agora em Hebreus 13, 7. Lembrai-vos, vossos líderes, que vos ensinaram a palavra de Deus. Lembra deles, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram,
imitar-lhes a fé. Quando fala resultado, irmãos, não fala só resultado financeiramente, porque Pedro não falou, eu não tenho ouro, não tenho prata, financeiramente eu não tenho, mas o que eu tenho Jesus, eu tenho o céu, isso eu te dou, você recebe? Aleluia. Tem gente que não recebe, o que eu tenho eu te dou, eu tenho o céu, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo, é o que eu tenho. Eu não tenho financeiramente para te dar, mas é o suficiente, irmão, cada um dá o que tem. Aquela mulher deu o que ela tinha, falou, eu tenho fisicamente dinheiro, eu vou fazer para você um quarto, eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Ele falou assim, olha, já que você me honrou, você me abençoou, você deu o que você tinha, agora eu também vou dar o que eu tenho. Ou seja, é a palavra de bênção. A Bíblia fala sobre isso em Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 11. Manda leite e mel na onde? Nos seus lábios. É por isso que Deus falou para o profeta Ezequiel, falou o quê? Esse osso seco aqui, senhor, pode reviver ou não? Eu não sei, o senhor que sabe. Ele falou, então abre a sua boca, profetiza, a palavra de bênção está na sua boca. Então a palavra de bênção estava na boca de Pedro e estava na boca de João. Ele falou assim, eu nem vai trazer você. Ou seja, até hoje você só cultuou por lá de fora. Até hoje ficar por lá de fora do templo. Você por lá de fora da igreja. Hoje ele vai trazer você para o mesmo nível. O mesmo nível nosso aqui. Você não vai ficar por lá de fora. Você vai entrar. E você vai cultuar conosco. Vamos ver o que fala o versículo 8. Ele deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou, presta atenção, logo em seguida entrou com eles no pátio do templo. O que ele começou a fazer quando ele entrou no pátio do templo? Vírgula, andando, saltando e louvando a Deus. Então Pedro e João foi até o templo para orar, para louvar, para adorar o Senhor, sim ou não? Eles foram para isso. Então o que ele fez com aquele homem? Vem, você vai para o mesmo nível que o nosso. Nós vamos entrar para orar, para adorar e agradecer o nome do Senhor. E você vai vir com a gente, vamos entrar. Levou eles para o mesmo nível. Então não é forçar a barra, fulano tem tal fé, né? Mas assim, eu ainda não estou e tal. Então fulano ou ciclano quer trazer você para o mesmo ambiente, mas você não quer, você não aceita, você não recebe. Ainda acha que a gente está forçando, que é demais, e não é assim. Aleluia, Jesus. Verso 9. Quando todo o povo ouviu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecerá. Então tudo aquele povo, olha o quanto que glorificou e exaltou o nome de Jesus. Ou quanto que glorificou e exaltou o nome de Jesus, ou seja, é um testemunho. Então quando você vem para o mesmo nível de fé, da sua liderança, da sua cobertura, você vai glorificar Jesus. Você olha quem te viu, quem te vê. Nossa, que fé, olha o que o Senhor tem feito, que maravilha, que bênção. Vai glorificar Jesus. Hoje você ora, você busca. Hoje o seu socorro primeiramente é celestial. E depois você vê as coisas aqui no mundo físico. Jesus. Isso vai glorificar Jesus. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão. Verso 12. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós, como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou santidade? Verso 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a oportunidade da pregação do Evangelho, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós entregaste para ser morto, e diante de Pilatos o rejeitaste, quando eles havia decidido soltá-lo. Verso 14. Todavia vós negaste publicamente o santo justo, e pediste que um assassino fosse libertado.
Barrabás. Vós mataste o autor da vida. Aí Pedro começa a falar: vós mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Pela fé, em nome de Jesus, o nome curou esse homem. Pela fé, em nome de Jesus, vírgula, o nome curou esse homem. Que aqui vedes e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Contudo, irmãos, eu sei que o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus foi sem o perfeito conhecimento do que estavam praticando. Ou seja, vocês eram ignorantes, vocês não sabiam, né? Eu sei disso. Entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venha tempos de refrigério. Da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo de que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Porquanto declarou Moisés: o Senhor Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu, e a ele ouvireis em tudo o que vos ordenar. E aconteceu que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminado dentre o povo. Toda pessoa que não ouvir a palavra, toda pessoa que não ouvir Jesus. É porque Jesus falou assim: não, eu vim salvar o mundo, mas a minha palavra no último dia você se prepara. Em verdade, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram esses dias. E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. Ele declarou a Abraão: por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente para vós, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. Irmãos, obrigado, Jesus. É muito importante que fique claro dentro dessa palavra, dentro dessa mensagem, que você entenda e compreenda, obrigado, Jesus, que nós estamos aqui justamente para isso, para dar aquilo que nós temos. Obrigado, Senhor. É por isso que a palavra fala assim: não, o que tiver que servir, sirva. O que tiver o dom de encorajar, encoraja. O que for de profetizar, profetiza. Ou seja, independente do que Deus liberou sobre a sua vida, faça. Dê o que você tem. Não tem o mundo, mas dê o que tem. O que é maravilhoso é que Jesus falou assim: mestre, nós estamos num lugar deserto aqui, e esse povo está com fome. Jesus falou assim: Felipe, agora o que a gente vai fazer? Mestre, se tivesse 200 denários aqui, uma multidão de pessoas, não daria. Bom, mas tem um jovem aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. O que seria isso também para uma multidão de pessoas? Fazer o que com isso aí? Ou seja, no meio de uma multidão, uma pessoa tem um pouco, que é o suficiente para ela, porque 5 pães já dá para dar uma enchida. Ainda tinha 2 peixinhos de quebra. Então, ou seja, eu trouxe um lanchinho suficiente para mim. Mas que Jesus falou: não, traz para mim. Jesus deu o que ele tinha. Graças eu te dou, Pai.
partiu e deu para os discípulos. Pode alimentar a multidão. Ou seja, no meio de uma multidão tinha uma pessoa para ofertar. Tinha uma pessoa para entregar. E era pouco ainda. Mas entregou. E alimentou todo mundo. Aleluia, Jesus. Cada um dá o que tem. Você tem que aprender e entender a respeito disso. Você precisa dar o que você tem. Obrigado, Jesus. Às 3 horas da tarde. Quando fala às 3 horas da tarde, está falando de milagres. Claro que tem outras coisas. Mas hoje, especificamente, eu estou falando a respeito de milagre. Foi um milagre. Cada um deu o que tinha. Obrigado, Jesus. E o que é maravilhoso é que Pedro e João falam assim: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho. Irmãos, é maravilhoso. Obrigado, Jesus. Entenda, compreenda isso. Obrigado, Jesus. Que nem tudo está perdido. Às vezes você pode olhar aí fora e falar: meu Deus, está um caos. Nem tudo, nada fugiu fora do controle do Senhor. E ele já falou também tudo isso que ia acontecer. Ele chamou os discípulos e falou assim: ó, vocês vão ver falar a respeito de terremoto, epidemia, nação contra nação, fome, o amor dos seres humanos se esfriar. Vai ter muita coisa. Jesus chamou e já alertou, já está aqui para a gente dentro da palavra. Ele falou assim: vai acontecer muita coisa, mas é o fim mestre. Ainda não, é as primeiras dores de parto. Você não vai nascer ainda, é as dores ainda. Então, no meio de todo esse caos, no meio de todo esse problema, irmãos, fica tranquilo que nada fugiu fora do controle do Senhor. O Senhor ainda aguardou os 7.000 que não se dobra. Elias falou: Senhor, tem só eu de profeta agora aqui em Israel, eu penso a morte. Calma, Elias, eu ainda guardei 7.000 que não se dobra. Ou seja, não está perto de você, mas ainda tem os remanescentes. Obrigado, Jesus. Ainda tem aqueles que temem a palavra, ainda tem aqueles que amam verdadeiramente Cristo, que quer pregar o Evangelho, porque as demais coisas são consequência. Vai acontecer, não tem como você fugir. Obrigado, Jesus. Quando Jesus fala para aquele moço rico, né, ele falou assim: ó, vende tudo que você tem, dá os pobres e me segue. Aquele moço rico olhou e falou assim: olha, virou as costas para Jesus. Amém, foi embora. E Pedro falou assim: e nós, mestre? Pedro é o primeiro a se manifestar. E nós, mestre, que deixamos trabalho, família, esposa, que deixamos tudo. E nós, como é que fica? Porque o Senhor pediu, nós entregou tudo. Ainda nessa vida, 100 vezes mais é vida vindoura. Então, as demais coisas vão ser consequência. O Senhor vai agregar o que precisa. Precisar do dinheiro, o Senhor agrega. Vai precisar do carro, o Senhor vai agregar. Vai precisar de uma casa, o Senhor vai agregar. As demais coisas o Senhor vai agregar. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça. E as demais coisas ele vai acrescentar. Ele vai agregar a sua necessidade. É como aquele professor fica cegado. Vou levar uma mulher aí. Você vai levantar, põe espaço para você e tal. Pelo menos um lugar para dormir você tem. Deus, o que você precisa? Só precisa de um lugar para dormir. Fica sossegado. O que precisar no meio da caminhada, irmão, o Senhor vai preparar, Ele vai enviar. Obrigado, Jesus. Isso é tremendo, maravilhoso. Toda vez que Deus vai preparar uma viagem missionária para mim, Ele manda valores específicos nas minhas mãos. Ele manda quantidade maior, por quê? Estou preparando uma missão para você aí. Então, o Senhor Ele vai agregar, Ele vai preparar. Obrigado, Jesus. Então, aquilo que nós precisamos, o Senhor Ele acrescenta a partir do momento, obrigado, Jesus, que você não está negligenciando o que Deus colocou na sua mão. Eu já falei isso na reunião das 9 e da meia-dia. Você não está negligenciando o que Deus colocou na sua mão. Ou seja, o que você tem, você está dando, você está entregando, você está multiplicando. Você não está enterrando como aquele menino que enterrou. Você está fazendo alguma coisa. Senhor, o que eu tenho é isso aqui, Pai. Né? Então o que eu tenho, eu estou entregando. Obrigado, Jesus. É uma oração, uma intercessão, está na mesma concordância, eu não sei, mas o que eu tenho, eu estou entregando. É igual para você, eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não tenho essas coisas, mas o que eu tenho, eu vou te dar. Obrigado, Jesus. Então, algo muito forte a respeito disso. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor há de agregar pessoas, e que essas pessoas vão dar aquilo que ela tem. Aparentemente parece ser pouco, mas parece que é pouco, mas aquele pouco vai ser suficiente para você. Vai ser suficiente para você viver o sobrenatural, vai ser suficiente para multiplicar, vai ser suficiente que você precisa. Obrigado, Jesus. Nós servimos a um Deus, irmãos, Ele é poderoso. Ele é poderoso, Ele é criador dos céus e da terra e no mar, tudo que nele há. Ele é poderoso. Obrigado, Jesus.
se o Senhor não colocar você para andar sobre as águas, Ele vai abrir um mar para você passar. Não, seja, alguma coisa Ele vai fazer. Jesus, né, já estava naquele nível, naquela pegada, já andou sobre as águas. Mas quando foi Moisés, o que ele fez? Porque Moisés não falou, nós acabamos de ler aqui agora. O Senhor vai levantar um profeta, ele falou assim, igual eu. Aleluia. Só que Deus não precisou abrir, né, um mar para Jesus passar. O nível já era tanto que ele falou assim, eu vou andar por cima. Aleluia, Jesus. Eles bendito, Rei da Glória. Então foi importante também essas pessoas que levaram até o templo. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se essas pessoas que levavam esse homem para pedir na porta do templo, se essas pessoas não levam ele ia chegar lá como? O milagre dele ia acontecer de que jeito? Porque Pedro e João estavam indo para o templo, estavam indo para orar, estavam indo para ter um tempo com Deus ali, né? Adorar o Senhor, congregar com a assembleia. Vocês podem ver que tinha mais pessoas ali. Estavam indo ali. Então, se esse homem não está ali na porta, não ia acontecer. Então, até essas pessoas que levaram ele, assim, o que a gente pode ajudar? Pessoal, a gente pode fazer o seguinte: não é como é seu amigo, cada um pega de um lado da cadeira de roda, né? Ele vai levar você para lá na igreja, né? E aí o que vai acontecer, eu não sei, mas ele vai levar você para lá. Então, eles deram o que ele tinha. Não, a gente não carrega unção, não carrega poder, a gente ainda não está em Cristo dessa forma, a gente não foi chamado para isso. Né? Então, o que nós temos? Nós temos a boa vontade e a amizade que nós temos com você. Então, a gente vai levar você até esse local aqui. Pá. Pronto. Até levar alguém que tinha o que ele precisava. Amém? Que tinha o que ele precisava. Mesmo que às vezes não estava esperando, mas Deus preparou. Obrigado, Jesus. Jesus bendito, Rei da Glória. Nessa reunião que agora das 3 horas, sem milagre, obrigado, Jesus. Eu creio que o Senhor há de preparar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Obrigado, Jesus. Aquilo que vai fazer a diferença na sua vida. Obrigado, Jesus. Eu creio nisso em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra no teu espírito. Se você precisa de cura, libertação, transformação, batismo, Deus vai colocar essas pessoas na sua vida, no seu caminho. Ou Deus se leva até essas pessoas, ou traz essas pessoas até você. É assim que funciona. A Bíblia fala que Deus levou Saul até o profeta Samuel. Mas depois Deus pegou o profeta Samuel e levou até Davi. Aleluia, Jesus. Mas que você não vai ficar mais no mesmo estágio, na mesma fase, vivendo aquilo que você está vivendo, não vai mais. Porque é uma tarde de milagre para a glória de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. É uma tarde de milagre para a glória de Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Sim, Pai. Amém, Jesus. E que essa palavra não venha somente abençoar você. Que essa palavra venha abençoar você, a sua casa, a sua família, os seus amigos. Que você venha compartilhar. O que Deus está fazendo na sua vida, você compartilha. Então, o que você tem? Se você pode compartilhar, compartilha. No grupo dos amigos, do trabalho, da família, compartilha. Porque vai ser uma palavra que, da mesma forma que te abençoou, que te ajudou, vai ajudar mais alguém também. Aleluia. Você está dando o que você tem. Obrigado, Jesus. Vai estar ajudando também, em nome de Jesus, o Cristo Rei da Glória. Eu peço que você receba essa palavra no seu espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Foi maravilhoso aquilo que o Senhor fez nesse dia chamado hoje, da reunião das 9, a reunião da meio-dia e a reunião das 3 horas da tarde. As 3 reuniões foram maravilhosas, abençoaram para a glória de Jesus, e que isso venha abençoar você cada vez mais e mais em nome de Jesus. Ou seja, não parem, não parem, continue caminhando e que o nome de Jesus venha ser honrado e glorificado através da sua vida. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graça e paz a todos em nome de Jesus.